seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na TV Santa Maria com o nosso programa Viva Ubuntu, um programa específico para que a gente possa conversar mais, conhecer mais da nossa comunidade que está aqui em Santa Maria, que faz Santa Maria ser essa cidade maravilhosa. Nesse programa você vai conhecer pessoas extraordinárias, vai conhecer histórias de vida, vai conhecer interfaces que passam pelas suas histórias e que fazem com que cada um de nós sejamos realmente únicas e únicos. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda a esse espaço. E hoje nós estamos aqui com uma das pessoas mais incríveis de Santa Maria, uma pessoa que é referência, sabe aquela noção assim, ó, é referência em Santa Maria, ninguém menos que Marquita Quevedo. Marquita, muito obrigada mesmo por você ter aceito estar aqui conosco, dividindo um pouco da tua trajetória, um pouco da tua história. Para nós é muito importante, para mim é muito importante que você esteja aqui, porque se a gente olha assim, ó, Marquita Quevedo, olha que pessoa extraordinária que faz um trabalho lindo em Santa Maria e que se construiu como referência. Tudo bem, Marquita? Tudo bem, Débora. É um prazer estar aqui contigo nesse programa. Boa noite para os nossos telespectadores em casa, né? E eu digo sempre é bom estar com pessoas amigas. Então, para mim, muito obrigado pelo convite. Sabe, Marquita, eu tenho um amor, um carinho muito grande por você, pela ONG Igualdade. Por quê? Talvez não, com certeza as pessoas não sabem, mas em 2019, o professor Luiz me ligou, me mandou mensagem, Débora, vem no nosso evento que vai ser aqui no museu e tal, evento, vai ter uma roda de conversa e tal. E ele me mandou uma mensagem, me mandou duas, acho que lá pela terceira mensagem ele disse, Débora, com certeza, eu acho que tu vai no evento da Universidade Federal de Santa Maria, mas se der tempo, passa aqui. Quando eu li isso, eu pensei assim, sabe, que eu acho que de repente eu vou lá ver que evento tão incrível é esse que a ONG está organizando. Meu Deus! Eu acho que foi um evento que marcou, né, Santa Maria, marcou a presença. Foi no dia 20 de novembro de 2019. Então, a ONG Igualdade promoveu uma roda de conversa, promoveu uma exposição lindíssima que falava sobre os orixás, que falava sobre a importância da nossa presença aqui em Santa Maria, valorizando o negro. E aí a gente olha, Marquita, uma mulher negra. Marquita, como é que é viver aqui em Santa Maria? Eu digo assim, até a gente fala, né, que o Brasil tem autodeclaração, né? E eu digo, eu sou negra, eu tenho orgulho da minha cor, eu digo, adoro a minha cor. Aí em roda de conversa, a gente tem conversando, eu digo, eu sou negra, a nossa população negra. Aí as pessoas até questionam isso, eu digo, mas gente, eu sou negra, olha a minha cor, olha meus traços. E aquele dia foi, eu acho, um dia muito importante para o movimento negro de Santa Maria, que também foi a retomada da criação do nosso conselho, né, da consciência racial em Santa Maria. E eu acho que isso é a importância daquele momento, trazer nossa cultura, valorizar, ter orgulho. Nós temos orgulho da nossa cor, como eu digo, raça, nós somos raça humana, a nossa cor que é negra, né? Eu digo, então aquele ali foi um momento, um marco até para nós, para esse recomeço, assim, ó. E aí várias pessoas estavam ali, dali surgiu várias atividades em torno daquele momento, daquela roda de conversa. Eu acho que toda roda de conversa, todo debate, ela é válida, né? Para alguma coisa, ela sempre vai ter coisas boas lá no futuro. Marquita, tu és de São Cepé. Veio muito nova, muito cedinho para Santa Maria? Eu digo assim, ó, eu nasci em São Cepé, sempre eu brinco, nada contra a minha cidade natal, mas eu me considero santamarense de coração, toda a minha vida foi Santa Maria, desde o meu nascimento foi em São Cepé, porque a família da minha mãe, materna e paterna, eram de lá, então tinha antigamente aquela questão de ir, ficar na casa da mãe, acabei nascendo lá, mas eu vim para Santa Maria com menos de um ano. Nossa! E aí a minha vida toda foi aqui em Santa Maria, minha vida toda foi minha infância, minha adolescência no bairro do Rosário. Tive fora de Santa Maria, fui para São Paulo, Porto Alegre, mas eu digo, mas Santa Maria é minha casa, Santa Maria é mãe de todos nós, é acolhedora. E eu digo, tudo que eu tenho e minha vida eu devo a Santa Maria. E eu amo a minha cidade. Ai, que lindo. Marquita, como é que foi essa tua infância, essa tua adolescência aqui em Santa Maria? Como é que é essa trajetória? Olha, como eu disse, eu sou filha única, né? Meu pai faleceu muito cedo, fui criada com minha mãe era professora, educadora e muito religiosa. Muito religiosa, igreja, religião complica muito a minha vida, como eu digo.
que a minha mãe era evangélica, né? E aí, imagina, eu tenho 54 anos. E aí minha mãe, me criei dentro daquele ambiente da igreja, minha mãe, tive uma infância muito feliz, brincava na rua, todas as brincadeiras normais, né, que nós tínhamos, né, nós não tínhamos toda essa insegurança, nós brincávamos na esquina, na correria, e ao longo fui desenvolvendo isso, eu e minha mãe, né, entro na adolescência, e aí começa o questionamento. Aí aos 14 anos, antes dos 14 a gente começa a se descobrir, né? Vem aquele questionamento e tinha, como eu digo, o preconceito era diferente, as palavras eram diferentes, as expressões eram diferentes. E eu sempre, todo mundo dizia assim, tanto que eu saía com a minha mãe e as pessoas diziam, Vitória, que bonita tua filha. E a mãe dizia, não, é um menino. Mas para mim ainda aquilo não estava... E aí chegou minha adolescência, né? E aí... me assumi, eu acho que fui obrigada a me assumir, né, na época. E minha mãe, tive problema com a minha mãe. Minha mãe acaba me expulsando de casa por essa questão religiosa, que era pecado, que isso não era certo. E aí vou morar com meu tio em Caçapava, fico 2 anos lá, meu tio também, mas é como eu disse, sou tipicamente ariana, assim, vou lá e faço, se tiver alguma coisa para fazer, eu digo assim, vamos fazer. Aí fui morar com meu tio e também teve a questão da repressão. Eu acabei fugindo, vim para Santa Maria só com a minha roupa do corpo. Eu sempre digo, eu cheguei em Santa Maria aos 17 anos, retornando de Caçapava, lá do meu tio, só com a minha roupa do corpo. E aí eu acho que aí nasce Marquita, e aí nasce, como eu digo, essas coisas que me deu força para eu chegar até aqui hoje. E para fazer tudo que eu faço, eu sempre digo, eu só faço aquilo que eu acredito. Eu só faço aquilo que eu acredito. Se eu acredito que aquilo ali é o correto, eu vou lá e faço. Eu tenho defeitos, eu digo, eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho essa coisa, se eu achar que é correto, eu vou lá e faço, vamos fazer, e eu acho que é isso. E a gente veio no mundo para agregar, para trabalhar no coletivo. Agregar valor, né, valores, né, e trabalhar no coletivo. E eu sempre digo, a vida da gente é feita de felicidades e tristezas. Sempre. A gente não tem uma vida plena toda hora. Então a gente aprende a trabalhar com essas questões. Eu aprendi muito a trabalhar com a minha sexualidade, com o meu gênero, e isso me fortalece. Para que eu possa ajudar o outro, né, e outras pessoas. Mas Marquita, nessa caminhada, olha como tu precisou buscar dentro de você essa força que a gente vê estampada no teu rosto. A gente vê que tu é uma mulher de força, né? Que tu vai, que tu faz as coisas, que tu se dedica. E aí isso faz com que as outras pessoas se espelhem em você. Tu tem noção assim da importância que tu é para o movimento LGBTQIA+, aqui em Santa Maria? Eu sou uma peça desse movimento. Eu me considero muito importante por fazer parte desse grupo, fazer, como eu digo, parte, ser uma peça a mais no meio de muita gente que luta pelo mesmo direito, aquela questão da igualdade, que é a questão do respeito dos direitos humanos. Exato. Eu sou mais uma pecinha ali, que eu digo, sou privilegiado por estar nesse espaço também, né? E eu digo, eu quero que além de mim tenha outras pessoas que estejam também falando, fomentando essa discussão da questão de direitos humanos, da questão racial, da questão das mulheres, adolescência, criança. Eu acho que tudo é direitos humanos. Tudo é direitos. E a gente é tão limitado em certos momentos, a gente não tem acesso a esse direito que a gente adquire quando nasce. Eu acho que o nosso papel é esse. Marquita, e esse trabalhar no coletivo, a gente sempre, encontrar a Marquita sozinha é muito difícil. Tu sempre está rodeado de gente, Marquita? Olha, eu digo, eu estou em casa. Quando eu estou na minha casa, geralmente eu sou só. Mas graças a Deus, eu digo, a gente pode hoje construir a nossa família. E a minha família é muito grande. Eu digo, a minha família é muito grande. São os meus amigos, são a minha casa de religião, meus familiares religiosos, meus irmãos de religião, minha benção, que eu estou nessa casa de religião que eu estou. Faz 30 anos que eu estou na Mãe Cleusa do Ogum. Antes eu tive outro babá que já se foi, né? Mas nessa minha trajetória religiosa, então tenho alguns anos, tenho essa família. E eu tenho, graças a Deus, muitos amigos, muitas pessoas, assim, né? Então, acho que eu estou privilegiada por isso. Eu perdi em algum momento, mas ganhei muito mais. Com certeza, com certeza. Marquita, às vezes as pessoas, às vezes não. Normalmente, a gente tem a busca, tem o questionamento do propósito de vida. Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Tu identificou, tu já tem noção assim, de qual é o propósito de vida da Marquita? Não aquilo que a Marquita pensa, mas aquilo que a Marquita já fez até agora.
Eu digo, eu acho que eu tenho isso por causa que eu tive essa força interna e força das pessoas que estão comigo. Como eu digo, como eu tive essa questão de vulnerabilidade social, de morar na rua, né, de ser olhada, de ser julgada e não ter às vezes o básico que era um prato de comida. Eu acho que isso é o que eu digo, se eu puder, eu sempre digo assim, a gente faz um evento, uma atividade, e a gente conseguir chegar numa pessoa, eu me sinto muito feliz. Porque tu conseguiu acessar aquela pessoa que naquele momento ela estava precisando. E aí tem coisas que só quem convive comigo, que eu faço, as pessoas sabem, porque eu sempre estou fazendo. Eu digo, às vezes eu faço coisas que ninguém se imagina o que eu sabe, porque a gente não tem que comentar, eu acho que tem que fazer o bem, que as coisas vêm. Que nem eu digo, olha, eu acho que eu sou tão privilegiada, e os orixás e Deus me abençoe, que eu sempre tenho momentos ruins, mas eu tenho momentos muito mais alegres. Como eu digo, eu tenho um amigo meu que vai lá, conversa comigo, eu tenho um amigo que me leva para sair, eu tenho um amigo, sabe? Então, isso é a vida da gente. A gente sempre tem que ter o amor, ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Não sou perfeita, eu digo, olha, tem horas que eu sou um gênero, e meus amigos dizem assim, bom, né, Marquita? Mas eu sou daquela coisa assim, Débora, quem me conhece, se eu disser assim, ó, vamos pintar aquela casa, vamos ter que pintar. Aí eu vou lá e faço, às vezes só assim, pega a tinta, tem que buscar. Então, eu digo, eu acho que isso, eu sou muito assim. Ai, que lindo. Marquita, tu conhece, colocaste agora, falou, né, que tu já esteve morando na rua. Eu, por exemplo, assim, me dói quando eu vejo alguém morando na rua, quando eu vejo alguém de vulnerabilidade, dói em mim. Mas para ti, quando tu passa por alguém, tu te lembra daquele período? Isso te causa dor? Isso me causa sempre, tanto que agora, eu estava até essa semana que veio a discussão da questão da igreja lá, que fizeram uma higienização, tirar o espaço daquelas pessoas que estão ali, né? E essas pessoas não são atendidas, o Estado não alcança até elas. E aí quem tem que fazer esse papel somos nós. Eu digo, temos que ter respeitado, temos que ter políticas públicas, né, para aquela população. E tanto que a gente também tem que respeitar, tem pessoas que querem estar ali. Exato. Tem pessoas que querem estar ali, então vamos respeitar, mas vamos tentar também, para essa pessoa que está ali, tentar dar pelo menos uma vida digna, o mínimo que puder. Eu falo isso porque do lado do meu prédio, ano passado, tinha uma pessoa que era LGBT, então ficava ali ao lado, eu descia, conversava com ela, convidei várias vezes, vamos lá para casa. Ela, não, Marquita, eu quero ficar aqui. Aí toda noite eu descia, tanto que eu pedia para meus amigos, né, era coberta, edredom. Toda noite ela estava lá, aí eu fazia o café, alguma coisa eu levava para ela, levava a coberta. Aí no outro dia ela levava e no outro dia eu disse, não, eu vou sempre buscar. E eu acho que eu também tenho que respeitar isso, mas eu tenho que dar condições, sabe, para essa pessoa que está ali. E para a outra que está realmente naquela situação, eu acho que o Estado tem que ter uma política pública. É importante. Sabe, é muito importante as políticas públicas, né? Não adianta eu botar uma grade, botar uns vasos, como tu não existisse. Exato. E aí as pessoas estão ali, para nós, para muita gente, aquilo ali faz parte da paisagem. Isso é muito difícil e doloroso, tu achar que aquilo ali é normal. Exato, normalizar. Normalizar essa situação. Nós estamos conversando com Marquita Quevedo sobre assuntos assim, ó, que sinceramente são assuntos que nos emocionam. A gente já volta. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Viva Ubuntu, iniciando aqui uma conversa maravilhosa. No intervalo a gente continua conversando, né, Marquita, sobre assuntos que são importantes. Só que, Marquita, isso tudo também tem referência
como esse estar em Santa Maria, como Santa Maria tem políticas públicas para, como a gente está falando, para moradores de rua. Qual é a política pública que se tem, né? E a necessidade da gente estar fomentando essas discussões. Sempre no nosso dia a dia. Temos uma casa de passagem, mas só isso não basta. Né? Eu lembro que anos atrás, eu estive num espaço trabalhando, nós tínhamos uma Kombi, essa Kombi percorria a cidade, sabe, de madrugada, eu e as minhas colegas, né? Nós íamos lá ver como é que estava a situação, tentávamos acolher, levar para um espaço, mas hoje, não sei, posso estar dando informação, mas hoje eu não vejo isso, sabe, não vejo mais esse trabalho de acolhimento. Eu digo, não é fazer assistencialismo, é buscar um acolhimento e fazer uma política de fato, respeitar também, são cidadãos. É respeitar a cidadania dessas pessoas, nossa cidadania, digo, a gente luta por respeito, né? Sendo ela qual for. Exatamente. E aí que eu também imagino, antes eu falei, mas dessa importância, as pessoas, Marquita, vêm buscar ajuda contigo? Olha, eu digo agora, a gente lá na ONG mesmo, eu não parei, a Marquita, mas o grupo nosso também, a gente está numa campanha de arrecadação de alimento, então diariamente, sabe? Agora mesmo, essa semana a gente entregou, a gente tem amigos, por isso que é bom ter uma rede de amigos e dizer, olha, muito obrigado. E aí a gente está entregando cesta básica, agora a gente vai começar uma campanha do Agasalho de novo, mas não é só isso também, eu acho que nosso papel enquanto ONG é estar encaminhando as pessoas para o CRAS, para assistência social, vamos tentar encaminhar para isso. E a gente está nessa campanha mesmo, então muitas pessoas me procuram. Agora mesmo eu cheguei aqui, olhei ali no meu Face, tem um recadinho no menino, eu até acho que eu sei o que é, sabe? E aí a gente faz essa campanha, como eu disse, se tu olhar na minha rede social, na nossa rede social, a gente não tem essas fotos para expor. E até às vezes eu acho que a gente devia expor não a pessoa, mas para incentivar outras pessoas. Eu digo, nós toda semana nós estamos entregando cesta básica, estamos entregando, e eu, Marquito também, com a minha casa religião, com meus amigos, com vocês, com todo mundo. E eu digo, mas isso é uma coisa importante, principalmente no momento de pandemia que a gente está vivendo, né? E a nossa população LGBT também está muito vulnerável. Por causa que, né, a gente não teve nenhum programa, se prestar atenção aqui no município, que atendesse a necessidade, principalmente da população trans, das meninas trans, que a gente sempre acaba dizendo, a população trans parece que é sempre mimimi. Não é mimimi. Mas só a pessoa que passa por aquela situação, que vive, está vivenciando, sabe que não é. É muito difícil tu não ter um prato de comida, né? Tu não ter um agasalho. E às vezes, como eu digo, a água, a luz tu tem que pagar. E a gente não teve nenhuma campanha voltada para a nossa população. E a nossa população, infelizmente, está na periferia. Ela está lá no bairro. E essas vezes, essa política também não chega lá. Como não chega para a nossa população negra. Para nossas crianças, a gente não tem cultura, né? A gente não tem educação. E a gente está vivendo um momento difícil que é a questão da pandemia, que as pessoas são reclusas e a gente tem que se manter reclusa. Temos que nos cuidar, usando máscara, tendo todo esse tipo de cuidado, mas tem gente que tem que sair para trabalhar. É muito fácil dizer, fica em casa, mas a gente tem que pensar naquela pessoa que não pode ficar em casa, que tem essa necessidade de estar lá, que precisa do seu dia a dia, que precisa pagar suas contas. E a nossa população LGBT temos isso, a maioria nossa não está no mercado de trabalho. Exatamente. Ela não está no espaço que geralmente... Marquita, e aí nós temos que ter... Aqui em Santa Maria, tu foste a primeira mulher trans que trabalhou na Câmara de Vereadores. Sim, eu fui assessora da vereadora Miziara, lá, bom tempo atrás, né, eu digo. Então, tudo é uma construção. Naquela época até a gente era... Quando eu fui trabalhar com a Miziara, eu fui a única, assim, sabe? Mas aí, assim, nessa caminhada de Santa Maria, que a Marquita conhece, em algum momento tu viu a construção dessas políticas públicas para a comunidade LGBT? Ou, na verdade, isso também nunca aconteceu? Eu vou te citar um exemplo. Nós criamos em parceria, um ano, 2 anos atrás, o ambulatório trans. O ambulatório 13 de Santa Maria. Hoje esse ambulatório não existe. Meu Deus. Por falta... Eu não tive ainda sentada com o secretário, outras pessoas foram até ele, e aí criaram um espaço, que no momento a gente achou muito importante, ficamos lá pressionando, e depois não tinha profissionais para esse espaço. Criaram algo para nós, naquele momento a gente foi lá, construímos todo mundo, construímos um coletivo, então quando a gente vê uma política nossa apontada para o executivo, né? E aí foi construída, a gente teve uma expectativa, e hoje não existe mais. Tanto que agora a gente está entrando em contato para ver como é que está, realmente se fechou. Isso é uma política de saúde para a nossa população. Que a nossa população trans, ela acaba se medicando por conta, auto-se medicando.
E a questão biológica é muito grave na questão das meninas, dos homens trans, né, que tem a questão biológica dos homens trans, que é a questão da hormonização, a mamoplastia. E aí, tanto que a gente tem relatos em Santa Maria que os meninos estão com trombose, os meninos estão com pressão alta, coágulos, tudo pela devido a essa medicação não acompanhada. Daí o município não tinha um endócrino, quando nunca teve um endócrino, a clínica geral ia, e então acabou não fluindo, não criando. E essa semana mesmo, a gente teve segunda-feira, né, dia 17, no aniversário de Santa Maria, é o Dia Mundial de Luta contra a LGBTfobia. Em Santa Maria, tirando nós, nas nossas redes sociais, não teve nada. Porto Alegre fez uma campanha de vídeo e até a própria cidade, Cruz Alta, os dois, a prefeitura fez um vídeo e passou falando sobre esse dia, da importância desse dia, da importância da não violência. E aí, em Santa Maria, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem uma política. Antigamente até a gente teve alguns espaços. Eu mesmo fui coordenadora de uma secretaria, de uma coordenadoria de gênero, né, que eu cuidei política para índios, mulheres, e na época LGBT. E nós tivemos espaço, e depois não mais em outros governos que estão. E várias reuniões a gente fez, tentamos falar com a gestão atual, para criar uma coordenadoria, criar uma diretoria de direitos humanos em alguma secretaria, que a gente nem, em Santa Maria a gente não tem nada, a gente tem uma comissão de direitos humanos, que é da Câmara, que agora diz que está atuante, né? Mas no município a gente não tem. A gente não tem, se tivesse uma diretoria na tal secretaria, e essa diretoria cuidasse de direitos humanos para as mulheres, índios, população LGBT, nós poderíamos ter um avanço nessas políticas e poder até receber recurso para Santa Maria. Se tivesse uma assessoria, se tivesse uma coordenadoria, como eu digo. E aí eu não sei, não existe, não foi falta nossa do movimento LGBT, que os coletivos de Santa Maria, a gente foi até eles, conversamos, levamos propostas, né? Mas a gente não teve retorno, infelizmente. Pois é, isso é muito importante porque vai afetar tanto a população que está aqui no centro, como a população que está na periferia, todos seriam beneficiados com essas políticas públicas, né, Marquita? E tu falaste antes de uma questão que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a inclusão no mercado de trabalho. Como é difícil fazer essa inclusão? É muito difícil, sabe, a questão da inclusão, que tem questões também, principalmente, a gente sempre volta as pessoas, né, a população LGBT, mas se olhar no nosso comércio, a gente tem 2 meninos gays, a gente tem a menina lésbica, a gente até, mas para a população trans é muito complicado, ainda é muito difícil. Aí tem, às vezes, tem a questão da invasão escolar. Claro. Que já começa lá na ponta. A invasão escolar da nossa população LGBT é muito alta. Exato. Por quê? Porque a escola não acolhe, tem a questão do bullying, hoje o bullying, a questão do próprio preconceito, e a gente se sente constrangida e não acolhida. Vai pela questão até do próprio não respeito ao nome social. Depois vem, como eu sempre digo, eu cito certas coisas, a gente tem que sempre repetir para as pessoas não esquecerem. É a questão do banheiro. Como é importante isso, né? Parece assim, banheiro é muito importante. Muito importante a questão do banheiro. Temos lei, temos que proíbe, que não pode discriminar, mas isso na prática não acontece. E às vezes até nós, assim, eu digo, às vezes as pessoas te falam, tu não consegue reagir na hora. Tu vai conseguir reagir depois. E isso às vezes na hora também falta, porque a gente é muito fácil. Tu não está preparada para ouvir alguma pergunta, alguma resposta, um constrangimento, na hora tu te cala. E aí tu só vai refletir, tu vai sentir tua dor quando tu chega na tua casa ou com outro alguém. Mas ele fez isso. Mas por isso que eu digo assim, qualquer ação de preconceito, discriminação, a gente tem que denunciar. Seja ela for, a gente tem que ter coragem, tanto com a agressão contra a mulher, a nossa população LGBT, a gente tem que denunciar por quê? Porque esses dados criam políticas públicas. Se a gente tiver de fato o número dessa violência, a gente vai ter como indicar uma política pública para esses gestores. Não, e aí cria a necessidade, né, Marquita? Ou, na verdade, a necessidade já existe, mas quantifica essa necessidade. Que eu digo, as pessoas gostam muito de falar em números. Em números, estatísticas, tal. Nós temos 5, eu sempre digo para os meninos, que a gente vai morrer, a gente tem 3 pessoas, que eles olham para nós, se eles vêem 10 pessoas, e se chega a nós, eles vão tratar diferente. E eu digo, então é muito importante fazer essas denúncias, sabe? Criar coragem. Eu sei que às vezes não é fácil, porque a gente acaba, nós, a população LGBT, até mesmo outras pessoas, população, a gente acaba convivendo com o nosso agressor.
nos nossos espaços físicos, na rua, no bar, até mesmo dentro da nossa família. Né? Até mesmo dentro da nossa família o agressor está ali. E a gente não tem coragem de ir lá fazer uma denúncia contra alguém da nossa família. E aí, se a gente é agredida na rua, eu estou lá no rolê, eu estou lá no bar, eu estou na boate, eu vou encontrar esse agressor. Se eu fizer a denúncia, eu vou ter o medo dele até me levar à morte. Que a gente teve aqui em Santa Maria, esses casos tristes, né? Exato. Marquita, e assim, tu acredita, tu espera, tu acredita que nós aqui em Santa Maria poderíamos ser referência de serviços, de política inclusiva, que chegasse em outros lugares, porque tem a quantidade de pessoas que precisam dessa atenção? Tu acha que a gente poderia, sim, porque nós temos a ONG que é tão importante, tem outros movimentos também. Então, acho que Santa Maria poderia levantar essa bandeira enquanto local de fomento e de exemplo para as outras cidades. E, no entanto, a gente não faz isso. Porque assim, como aí entra a questão também que hoje a gente se despertou, eu digo, movimento, eu falo enquanto movimento LGBT e também, eu digo, acho que as questões da religião, também afro, a gente é a questão política. A política é o que nos move, a política é o que nos diz por que nós estamos sentados aqui, por causa da política. E eu diria, hoje o Brasil mudou nessas últimas eleições, a gente teve um avanço muito grande, a gente teve parlamentares LGBT, a gente teve mais de 80 vereadores nas câmaras municipais de todo o Brasil, tínhamos a nossa população trans, mulheres trans e homens trans, nós tivemos 27, e tem a vereadora mais bem votada, que é a Érica de São Paulo, com 53 mil votos, e aqui em Santa Maria a gente tem representação, temos um vereador hoje eleito, mas a gente tem que levar essas pautas para eles. Eu acho que a partir desse momento que a gente começa a eleger os nossos, sabe, como eu digo, uma questão da religião afro, a gente devia também ter nosso representante, eu digo, a nossa população é tão grande que nós teríamos condições de eleger 4, 5, 6 vereadores, até um deputado, 2 deputados, ter uma frente parlamentar LGBT municipal, ter uma frente parlamentar de questão religiosa, de povo de terreiro, nós temos condições, mas só que a gente ainda não se apropriou disso, dessa questão de levar para dentro dos nossos espaços. E hoje eu acho que acredito que a população LGBT vem construindo isso de longos anos. É um projeto lá, eu mesmo concorri, tive o Ney, o Célio, outra pessoa que é referência para mim no estado, que é do Nuance. Quando ele concorreu, ele fez 23 votos nas eleições há 20 anos atrás. Mas ali eu acho que esse processo para chegar até esse número de deputados que a gente, o senador, a gente tem um senador, ter deputados, ter vereadores, eu acho que agora a gente começa a olhar, fazer política com um novo olhar, fazer uma política através dos nossos. Exato. Sabe? E eu digo, a política, a pessoa, vamos fazer uma nova política. Não existe a nova política. A política, se tu olhar, ela é sempre o mesmo discurso. É uma velha política, nova política, mas a velha e a nova política são as mesmas pessoas. Sim. A gente tem pessoas que façam a boa política. Eu digo, é difícil não se corromper? Mas a gente consegue viver uma linha, assim como eu digo, eu digo por mim, assim, as pessoas acham, mas gente, eu não fiquei rica, não ganhei, mas o pessoal questiona muito a questão nossa da ONG, acham que a gente trabalha com projeto. Tu mesmo sabe, né? A gente não trabalha com projeto, a gente não tem um edital no nosso ONG. Nós buscamos, nós tiramos do nosso bolso para o bem-estar de todos nós, não é do outro. Quando a gente está fazendo, é nosso bem-estar que está ali. É aquela coisa de fazer, vamos mudar, vamos transformar, vamos lá. E eu digo, o grupinho da ONG, o grupo da ONG sempre é fechado, mas nós somos muito unidos e conseguimos a parada livre mesmo, esse ano ela vai para 20 anos. Imagina numa cidade, Santa Maria, quando a gente teve a parceira, a professora Marta, é muito parceira desde o começo, né? Eu acho que foi ela que até me incentivou a, como eu digo, começar, porque eu comecei sendo ativista no movimento AIDS. A minha história de ativismo começa no movimento AIDS, que meus amigos morreram, eu perdi muita gente, como a gente perde ainda até hoje. Marquita, sabe? Olha só que história. E eu comecei no movimento AIDS, e quando as pessoas não queriam falar de AIDS, a gente fazia eventos, a gente fez a primeira parada, que era em junho, e na praça, eu, a Marta e o Rodrigo, outro amigo nosso, só ficou nós ali distribuindo o preservativo, que as pessoas não chegavam ali. Daí depois a gente conseguiu avançar, fazer a maior, mas a questão AIDS ainda hoje é um tabu. Ainda existe esse preconceito. E eu comecei nessa militância, que as pessoas, a gente ia num espaço pegar camisinha ou distribuir camisinha, as pessoas diziam que nós éramos
reagente, né? Ah, são reagentes. E nós estamos ali, sabe? Eu acho que eu comecei minha história ali de sempre. E eu diria, a AIDS está tão presente ainda na nossa população. E nós temos que fazer, nós vamos conversar mais sobre esse assunto, Marquita. Queria agradecer muito que você está aqui comigo. Adorei conversar contigo. Falamos sobre várias coisas, sobre um mar de coisas. Muito obrigada. É uma alegria muito grande. A gente vai conversar outros temas aqui, de repente trabalhar mais essa questão da AIDS que a gente estava falando aqui. Eu gostaria muito de agradecer você que está conosco, que nos acompanhou nesse Viva Ubuntu tão emocionante, conhecendo um pouco mais da história da Marquita, conhecendo essa trajetória dela e principalmente uma trajetória de luta e de ação aqui em Santa Maria. Tudo que a Marquita nos traz é para a melhoria, né, Marquita, da nossa comunidade, a melhoria da nossa vida e da nossa população. Marquita, muito obrigada. Viva Ubuntu, Marquita. Viva Ubuntu, muito obrigada. Viva Ubuntu.